Fala galera, meu nome é Marco Azevedo, idealizador do Leitor Indica, e hoje a gente vai falar sobre o conto O Alienista do nosso querido Machado de Assis. Interessou? Vem! Antes de mais nada, te inscreve no canal. Se você está gostando da pegada até aqui, deixa logo o seu joinha para você continuar acompanhando aqui todas as novidades do canal. Mas vamos ao que interessa. O conto O Alienista do Machado de Assis é um conto bem grande, tem gente até que considera uma novela, mas isso é o de menos, o mais importante é o seu conteúdo. Essa obra foi escrita no final do século XIX e nos apresenta aquela mesma característica do realismo de Machado de Assis, com várias críticas à sociedade, uma pegada bem irônica, sarcástica, de muito aprendizado e de um vocabulário muito rico de Machado de Assis. O conto é narrado em terceira pessoa e conta a história de Simão Bacamarte, que era um médico de renome, muito famoso na Europa, fez o seu nome na Europa e resolveu voltar para sua cidade natal, Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro. Ele voltou para Itaguaí, voltou para o Brasil, com uma proposta de fazer a diferença ali pela cidade, colocando em prática seus conhecimentos na medicina e querendo desenvolver um trabalho como alienista, o médico que cuida de alienados, de pessoas que têm algum problema psicológico, os malucos. E aí ele decidiu nessa cidade construir um sanatório, um manicômio, que ele chamou de Casa Verde. E ninguém se opôs, já que Simão Bacamarte era um médico muito bem conceituado, de renome mundial. Ninguém se opôs, é claro, todo mundo aceitou a ideia e ficou do lado dele. E aí ele montou a Casa Verde e no início foi até interessante, as coisas corriam bem, ele conseguiu detectar alguns loucos na cidade, algumas pessoas que realmente precisavam de ajuda e colocou na Casa Verde para serem tratados. Só que a partir de um determinado momento, tudo era motivo para o Simão Bacamarte colocar uma pessoa na Casa Verde. Então, se a pessoa gastava muito dinheiro, ela não estava bem, tinha que colocar na Casa Verde. Se a pessoa gastava muito pouco dinheiro, era muito pão dura, isso não era certo, isso não era legal, então essa pessoa tinha que ir para a Casa Verde. Se a pessoa se estressava com muita facilidade, Casa Verde. Se a pessoa ria demais, Casa Verde. Ou seja, praticamente tudo era motivo para ele colocar a pessoa na Casa Verde. E no final, praticamente toda a cidade foi para a Casa Verde. E isso gerou uma confusão na cidade, algumas pessoas se revoltaram, é claro, e ficou tudo muito confuso, ao ponto de até o próprio Simão Bacamarte contestava as suas próprias opiniões e às vezes mudava de ideia com relação ao motivo mesmo de colocar alguém na Casa Verde. Assim como toda a obra realista de Machado de Assis, essa também é uma obra que é cheia de críticas e sarcasmo, e é de uma forma bem humorada, mas ele vai alfinetando a sociedade, fazendo críticas sociais, críticas ao comportamento social, à psicologia humana, e a gente tem de tudo nesse conto. A gente tem crítica à vaidade, ao egoísmo e várias outras críticas à sociedade. Mas tem uma crítica aqui que eu achei muito interessante e é a que fica mais evidente, na minha opinião, no texto, que é a crítica com relação à ciência. A ciência é representada, nesse caso, pelo médico, pela medicina, pelo Simão Bacamarte. E naquela época, no final do século XIX, a ciência estava num boom geral, generalizado no mundo todo. E era como se a ciência fosse resolver todos os problemas da humanidade. Igualmente ao Simão Bacamarte quando vai para Itaguaí. Ele vai para lá para tentar resolver os problemas. E ele acha que aquilo que ele está fazendo vai resolver todos os problemas da cidade. Mas a gente vê que não é bem assim que acontece. Ele acaba se confundindo, ele acaba se atrapalhando e causando uma confusão generalizada na cidade. E isso foi, de certa forma, um recado de Machado de Assis para que a gente pise um pouco no freio e vá com calma. As pessoas, claro, daquela época, mas eu acho que se aplica também muito bem aos dias de hoje. A gente acha que a resposta para tudo é a ciência. Tudo a ciência vai resolver, é só a gente colocar tudo na responsabilidade dos nossos cientistas que as coisas vão se resolver. E ele falava através dessa obra, olha, vamos com calma, não é bem assim. É claro que a ciência está aí para ajudar, mas a gente não pode jogar toda a responsabilidade nas costas dos nossos cientistas. E essa é a minha indicação de hoje. Se você não leu ainda Machado de Assis e quer começar, eu sugiro que você vá
para um conto. E nada mais justo do que começar como O Alienista, um dos clássicos, principais clássicos da literatura brasileira e desse gênio Machado de Assis. É uma viagem no tempo, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e continue acompanhando aqui as nossas novidades. Valeu!